Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Ligações Químicas. Hoje nós vamos ter aqui duas convidadas, na verdade serão três, porque são dois perfis e em um perfil é um perfil coletivo composto por duas pessoas. Olá, Wallace, seja muito bem-vindo. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a prática de ensinar química nas redes sociais. Ellen Ponciano, muito bem-vindo. Vocês me ouvem bem? Vamos lá. Hoje eu tô com uma camiseta especial, uma camiseta verde e amarela, que é a camiseta que eu vou usar para me vacinar, eu mandei fazer. E tá escrito SUS, vacina e fora Bolsonaro. Acho que para você está invertido, não sei, mas já fiz a tradução da camiseta. Boa noite, Químigo. Vou só perguntar para elas qual é a pronúncia correta. Boa noite, Gui. Obrigado. Gente, para começar nossas lives, eu sempre faço uma leitura de um trechinho de um poema, porque afinal de contas, o meu mote aqui, né, é Caio Fayad, Química das Letras. Para eu ter um retorno de áudio tudo muito bonitinho, eu vou primeiro chamar a Ellen e aí a gente já começa. Que aí eu já arrumo o áudio. Seja bem-vinda. Hoje vamos só bater um papo aqui. Oi, Ellen. Aqui é a Marina. Ei. Marina! Ai, desculpa, troco todos os nomes. Não. Deixa eu só ajeitar aqui o fone. Eu coloco uma extensão e sempre me dá um probleminha aqui, né? Toda hora que eu começo uma live, vocês me ouvem bem, mas não tá com esse microfone aqui. Acho que agora tá pegando. Eu tô te ouvindo bem. Eu sou uma blogueira de Taubaté, eu não tenho tripé, você acredita? Aí eu coloco em cima da mesinha. Você é a blogueira jeitinho brasileiro. Exatamente. Marina, para começar, eu vou querer fazer uma leitura, né, de um trecho que eu selecionei aqui, mas eu queria que primeiro que você se apresentasse a Químigo. Vou explicar como fala o nome, pode? Bom, quando eu e a gente criou esse projeto, a gente queria dar um nome para nossa marca, para nossa salinha, né? Para o nosso projeto, na verdade, que a gente faz várias coisas. E a gente pensou no nome Química, que seria um apelido de química, sabe? Mas não tinha esse Instagram. E aí a gente começou com o @amigos da Química, que a gente chama nossos seguidores de químicos. Só que a gente achou ele muito grande, não ficava muito explícito o nome. Aí a gente colocou quimi.go. Seria essa a ideia, sabe? Tipo, químico, alguma coisa nesse sentido. Mas fica difícil de ler. De químicos com amigo, uma junção de químicos com amigo. Eu já pensei, sabe, tipo, do rap? Que o pessoal falava, go, go. Tipo, dizer, go. Era pra dar esse duplo sentido mesmo. Pra valorizar. Você que é da letras vai saber. É tipo neologismo, criar uma palavra? É tipo pra valorizar o neologismo e também dar essa ideia de go, sabe? Olha, por favor, não faça isso, você que é da letra. Sabe o que eu vou dizer? Porque eu fico em pânico. Não, tô brincando. É que nem... Numa live eu comentei que eu tive um aluno que chamava Rênio. E aí ele disse assim, você não é professor de química. Aí eu, por quê? Porque Rênio tá na tabela periódica, pode olhar. Sabe assim? Você que é químico tem que saber a tabela periódica inteira. Nossa, misericórdia. Dando aula, eu olhei e falei assim, esse elemento aqui que eu não sei qual é. Mas vai com ele mesmo. Marina, por favor, se apresente antes de eu fazer a leitura de um trechinho. E, gente, prazer, meu nome é Marina, eu sou professora de Química formada pela UFMG, a Federal aqui de Minas Gerais. Eu formei no final do ano de 2019
E eu criei a Kimi com a Ellen, que é uma colega minha de graduação e minha amiga íntima. A gente formou juntas e aí a gente está aí nessa vida de dar aula nas redes. Eu sou professora de uma escola estadual também, dou aula para o ensino médio. Eu tenho turnos de primeiro ao terceiro ano. É isso. Gente, como a própria Marina disse, né? A Químigo, já esqueci. Kimi, pode chamar de Kimi. A Kimi é formada por duas pessoas. Então, hoje vamos começar com a Marina. Aí a Nath vai chegar, que é do outro perfil, que é a Química Nath. E aí no finalzinho, quem vai aparecer é a Ellen pra gente conversar também um pouco, tá, gente? Como eu tava falando pra vocês, como o meu mote, né, é um químico nas letras, essas coisas tudo. E uma vez uma pessoa me mandou um DM assim, tu fala que é o químico nas letras, mas tu não fala muito de poesia nas tuas redes. Eu falei, é verdade, eu não falo. E agora eu vou começar a fazer, eu quero fazer um podcast. Aí eu aproveitei esse momento de comemoração, né, que a gente pode ficar mais à vontade. E aí eu trouxe em todas as lives uns trechinhos de poema, ou que eu vou ler aqui agora é um trechinho de um romance. Posso ler? Pode. Gente, o que eu escolhi para essa live é um trecho do Machado de Assis. Porque se a gente for parar para pensar, o momento que o Machado de Assis escreve, né, é muito perto ali quando a gente começa a ter o ápice da Revolução Científica. Então, se a gente for começar a pensar, a partir de quando que eu começo a ter palavras científicas na literatura? A partir de um momento que a ciência começa a se popularizar. Então, o realismo, o simbolismo é um grande marco. Não dá para você pegar lá no trovadorismo querer encontrar certos tipos de palavras que não vai dar. Então, se você quer estudar por essa linha, é importante sempre pensar nas datas, na questão histórica. É claro que dá para você fazer uma análise do passado, né? Com o conhecimento químico de hoje, ou físico, ou biológico, analisar o que as pessoas interpretavam no passado. Mas, descrever intencionalmente, vamos ter a partir do realismo. E eu trouxe um trechinho, vai ser bem curto, tá? De um romance do Machado, que é pouco... Geralmente as pessoas, quando pensam em Machado, pensam em Dom Casmurro, pensa em Quincas Borba e no Memórias Póstumas de Brás Cubas. O trecho que eu trouxe é de um romance chamado Yaya Garcia. E aí começa assim. Começa não, né? A história, como né, é a parte romântica do Machado, a parte do romance romântico. Então vai ter um caso de amor, aquelas coisas todas lá, amor proibido e não sei o quê. E aí ele tá falando do pai da Yaya, que é a grande protagonista da obra. E a mãe da Yaya morreu. Já começa com ela morta. E aí, até lembrando um pouco, vocês fizeram um vídeo sobre Dia dos Namorados, falaram um pouco sobre os hormônios, as moléculas envolvidas, né, entre os casais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui o Machado ele vai usar o léxico químico para falar do abrandamento da tristeza. Vamos lá. A última dor séria que tivera foi a morte da esposa, ocorrida em 1859, meses antes de ir-se ele esconder em Santa Teresa. O tempo, esse químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as substâncias morais, acabou por matar no coração do viúvo não a lembrança da mulher, mas a dor de haver perdido. Eu acho tão bonitinho esse trecho. Que lindo! Ai, achei lindo, fiquei com vontade de ler. Eu gosto, assim. Aí, eu lendo Dom Casmurro, eu encontro outras passagens, assim, de astronomia e tal. Mas é isso, assim, eu acho que já falei demais do poema, não quero ficar falando do poema. É só para quem está chegando aqui agora entender assim, por que o Caio é o químico das letras? Porque ele fica lendo as coisas e ele fica lá brincando com as palavras, interpretando, é isso. Medo químico em tudo. Inclusive, em uma live até comentei, uma professora ela veio me ensinar, estava ensinando gramática, né? E ela falava assim, porque a gramática do Ataliba de Castilho é uma coisa, a gramática do Béchar é outra. Aí eu cheguei para ela assim, professora, eu não consigo entender. Um livro de química geral é um livro de química geral, os autores são diferentes, mas vão estar lá as mesmas coisas. Como é que a gramática de um vai dizer uma coisa e a gramática do outro diz outra?
Aí ela virou assim pra mim e disse, não compara gramática com química. Não é uma ciência exata. Mas, gente, brincadeiras à parte, hoje estamos aqui para falar. Eu trouxe esses dois perfis, eu falo bastante, viu, Marina? Você pode. Eu vou tentar me controlar. Eu trouxe os dois perfis, eu trouxe a Kimi e a Química Nath, porque, na verdade, eu até contei no textinho que foram os dois primeiros perfis que eu comecei a acompanhar quando eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou começar a trampar, como diz aqui na minha quebrada, trampar nas redes. E eu via que os dois perfis já fazia rios, porque eu não sei fazer rios. E eu olhava assim, nossa, dá pra fazer assim, dá pra pôr musiquinha, dá pra falar, dá pra não sei o quê. Ai, E aí eu dei. Pode falar. eu ia falar que minha tutora é a Ellen, eu não sei fazer nada, a Ellen que me ensinou a fazer as coisas. Mas, nossa, E quando aí você eu começou coloquei. Ah, eu fiquei muito Pode chocada falar. quando você comentou isso, que você começou a seguir a gente, eram os primeiros perfis, assim, que você viu de educação, porque quando você começou a seguir a gente, interagir com a gente, a Ellen me chamou e falou, amiga, que isso? Eu tava, tipo assim, muito importante, porque, querendo ou não, a gente formou tem muito pouco tempo, a gente é super novinha na vida Aham. acadêmica, de professora, e ter esse reconhecimento de uma pessoa que já está no doutorado, saiu há muito tempo. A gente ficou muito feliz dessa interação assim rolar, foi ótimo. Muito Então, honrado. porque acho que tem um pouco da questão geracional aí, porque o título da nossa conversa é um título genérico, né? A prática de ensinar química nas redes. E justamente por eu ser mais velho, quando eu entro nesse mundo chamado internet, gente, como é que eu faço um Reels? Como é que eu faço o carrossel? Eu tenho que fazer cores, ter um padrão, sabe assim? Como é que eu faço isso? Aí vocês duas eram perfis mais jovens, já com outro olhar, e eu fiquei só observando. Ah, dá para fazer isso, dá para fazer assado. Eu queria perguntar, começar perguntando assim, se vocês tiveram muita dificuldade para começar, assim, quais foram as dificuldades? Vocês esperavam que nas redes seriam de forma diferente? Me conta um pouquinho assim sobre o começo da Kimi. Então, eu e a Ellen, a gente sentou, era acho que maio do Foi ano antes da passado. pandemia? Não, foi durante a pandemia, era no começo da pandemia, assim. O perfil foi criado em julho do ano passado, então não tem nem um ano ainda. E a gente Aham. sentou para conversar, assim, sobre essa nossa ideia. E a gente tinha uma ideia inicial de fazer uma salinha de química. Mas a gente sabe que a gente precisa ser visto nas redes, né? Você precisa produzir conteúdo para captar alunos, para os alunos te conhecerem e tudo mais. E aí a gente sentou para conversar, beleza, vamos estruturar isso aqui que a gente quer fazer. Como vai ser esse perfil? Quantas vezes por semana a gente vai postar? Como essas postagens vão funcionar? E assim, eu não esperava que fosse tanto trabalho. Sinceramente, eu não esperava que fosse exigir tanto da gente, sabe? Uhum. Pensar que hoje em dia eu não passo um dia sem aparecer no Instagram e sem mexer com as redes sociais. E eu era uma pessoa mais offline, assim. Então, a expectativa era de que fosse um degrau para a gente poder estruturar a nossa salinha e tal. E acabou que o trabalho aqui nas redes ele vira uma parte muito principal do que a gente faz, assim, é o que dá mais trabalho. Então, isso foi um pouco de uma quebra de expectativa, assim. Aí eu tive a mesma, porque quem tá de fora acha que é assim, né? Ah, é só fazer. E eu não sei vocês, mas às vezes eu recebo umas DM, faz isso, faz um post assim, faz um post assim. Gente, eu vou demorar umas 3 horas para fazer um post que eu nem domino tanto, assim, sabe? Mas realmente é muito trabalho. E sabe o que aconteceu? O meu caso, eu deixei o Ah, Instagram de escanteio. Eu tava só no YouTube. Só no YouTube. E meu Instagram é de escanteio. Mas hoje eu percebo assim, que até uma dica para quem vai começar, penso eu, é importante você não ficar em uma rede só, de você também ter ali múltiplas fontes, né? Porque como o pessoal fala, o Facebook era o boom. Hoje o Facebook tá morrendo, né? Amanhã, hoje é o Instagram e o TikTok, mas daqui a um tempo essas duas redes podem acabar, né? E como é que você fica nesse processo?
E aí, como é que vocês reverteram essa quebra de expectativa? Como é que você conseguiu dar essa volta por cima? Porque eu acho o perfil de vocês, quem não conhece, a gente pode ir lá. Inclusive, eu até indiquei já vocês para uns rolês aí. É um perfil muito bem feito, com cor, fonte, com objetivo específico, é química para Enem. Então, tem um post de como ler a prova, que parece coisa simples, mas é importante mostrar isso, né? Fala um pouquinho, como é que foi essa... Quando vocês perceberam, nossa, vamos ter que fazer algo regrado, porque se não for, não vai. Bom, desde o começo, como eram duas pessoas, a gente precisava de deixar as coisas claras. Então, a gente precisava dizer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, nossos conteúdos já eram programados desde o início da página. A gente sempre sentava no início de cada mês e fazia a grade de conteúdos para o mês inteiro. Então, esse mês de junho, a gente sabe que a gente vai postar até o dia 30. E todos os dias já estão estipulados, o dia que é meu, o dia que é da Ellen, isso está tudo regrado. Mas no início, a gente não sabia muitos formatos que funcionavam e a gente não sabia usar a plataforma direito. Então, a gente pecava em muitas coisas. Por exemplo, a gente produzia muito conteúdo para stories, que às vezes ficavam até salvos nos destaques, mas é o tipo de conteúdo que as pessoas não consomem, né? Tipo, ficar explicando coisas de química nos stories. A gente não aparecia muito nos stories só para aparecer, sabe? Só para dar as caras. E às vezes a gente tinha o costume de, hoje o post é no feed, eu posto no feed e saio correndo, sabe? E a gente teve que acostumar com essa vida da blogueiragem mesmo, de estar ali presente nos stories e postar no feed, mostrar um pouco de você, da sua vida, sabe? Isso foi uma adaptação, assim, ao longo do tempo, da gente estudar o que funcionava mais. E a gente faz isso até hoje. Toda reunião a gente senta e fala, esse mês funcionou muito falar no Rio sobre uma série que tinha a ver com química. Então, o que a gente pode fazer disso esse mês? Isso funciona, isso não funciona. Não funciona pra gente fazer conteúdo nos stories, por exemplo. Pode ter gente que funciona. Não funciona pra gente fazer IGTV, foi uma coisa que a gente viu que não funcionava muito. As pessoas não assistiam muito tempo, as pessoas não querem ter aula no Instagram. Então, isso era uma coisa que a gente cortou da nossa programação, por enquanto. Uhum. Então, a gente vai testando. As pessoas, o público de vocês, né? Que imagino eu que seja um público mais jovem, pessoas que querem acessar o Enem, né? Que aí é uma galera que quer coisa mais assim, né? Pra ontem, coisa mais rápida, mas... É muito difícil pra gente adaptar com essa geração, porque embora pareça que a gente é novinha, a gente não cresceu com tecnologia, né? A gente ainda não é como essa geração de agora geração Z, né? A gente não se comunica tanto como essa geração, então a gente ainda tem umas dificuldades assim, de comunicação. Eu não consigo entender como uma pessoa prefere um reel de 30 segundos do que uma coisa bem explicada em 10 minutos, sabe? Mas, paciência. Aí é saber usar a plataforma do jeito que dá. Marina, para finalizar, porque depois vai vir aqui a Ellie, eu vi uns stories seu que você chegou a comentar assim, gente, é o meu primeiro ano como professora e eu não pisei na sala, acho que era o primeiro ou segundo ano por conta da pandemia. Então, assim, tudo que você faz é praticamente pela internet, é praticamente... Me conta um pouco como é que é isso, fazer licenciatura, pensar em sala de aula, e na hora que você vai... Obviamente você fez estágio, né? Mas como professora mesmo é um pouco diferente. E na hora que você vai lá, agora eu vou testar o que eu aprendi. Aí a sala não tem mais, sala de aula presencial. Como é que é um pouco isso, assim? Eu comecei a dar aula no ano passado, né? Que foi o primeiro ano da pandemia, numa escola estadual. E eu peguei um cargo completo, tenho 8 turmas de ensino médio e minhas expectativas estavam muito altas. Queria sala de aula, alunos, né? Aquele planejamento todo. Eu fiz questão de pegar turmas de todos os anos do ensino médio, embora eu soubesse que fosse dar mais trabalho, mas eu queria ter essa experiência. E aí, quando eu cheguei, o primeiro baque foi uma greve, que começou a ter no estado no segundo dia de aula. Inicialmente, embora eu entendesse todas as reivindicações dos professores, eu concordasse com a greve, eu estava com tanta sede ao pote que eu não quis aderir, porque eu falei, gente, eu acabei de pisar aqui, eu quero dar aula. E aí,
O primeiro baque foi, eu chegava numa sala, eles colocavam 3 turmas na minha sala, porque não tinha professor na escola, porque eles todos estavam de greve, e eu não conseguia fazer nada. E 2 semanas depois veio a pandemia. Então, assim, foram expectativas totalmente frustradas. Eu não conhecia meus alunos direito, tipo, de saber o nome, sabe? Saber o nome, o rosto. E quando veio a pandemia, eu pensei, ó, eu vou dar aula online, porque eu quero ter esse contato com os alunos, mas eu não tinha presença de aluno, porque não era obrigatório nas aulas online. Então, às vezes, eu dava aula para 3 turmas de terceiro ano juntas e aparecia 3 alunos, 4 alunos, e isso me deixava muito frustrada. Mas eu fui começando a adaptar as coisas para o jeito que funcionava mais para os alunos. Então, eu percebia que gravar a aula funcionava, porque eles podiam assistir depois. Então, dava ao vivo, mas também deixava gravado para quem quisesse ver depois. Com o Google Sala de Aula, eu posso me comunicar com eles por texto também, né? Então, eles faziam uma atividade, mandavam uma dúvida e eu comunicava por texto. Outra coisa bizarra é que os meus alunos têm meu WhatsApp, eles mandam mensagem o dia inteiro, de madrugada, todas as horas do dia. E eu consigo. Mas eu faço questão também, tem muito professor que não quis dar o WhatsApp para os alunos, mas eu queria ter esse contato, sabe? E aí o WhatsApp já é um lugar que eles acessam mais. Então eu consigo mandar áudio explicando alguma coisa, enfim. E aí acabou que eu consigo ter um contato próximo com uma parcela dos alunos, sabe? Embora não seja nem próximo de serem todos, eu sinto que numa sala de aula, sabe quando você tem, assim, 25 dispersos, 5 prestando atenção? Esses 5 eu consigo ter um contato muito mais próximo do que eu teria na sala de aula. Então, de uma certa forma, é até gratificante, sabe? Entendo. Marina, muito obrigado pela presença. Agora eu vou passar para a Nath, depois vem a Ellen, e você fica aí nos comentários complementando. Mas eu preciso ler um comentário da Ellen Ponciano, que foi: blogueiras, nunca critiquei. KKK. Também não, Ellen, também não. Um beijo, Marina. Beijo, muito obrigada, viu? Eu tô muito feliz. Vou continuar aqui nos comentários. Igualmente, tchau. Gente, hoje eu tô um pouquinho animado, tô um pouquinho falante, mas eu prometo que eu vou aqui me segurar porque é o momento das nossas convidadas. Eu não falei para vocês, mas quando eu tô aqui olhando para baixo, gente, eu tô olhando para o computador, que eu tenho uma doença ocular chamada ceratocone, inclusive eu sou transplantado, por isso que eu acho que eu vou conseguir vacinar amanhã, e eu preparei essa camiseta aqui para chegar lá já causando. Eu vou chamar aqui a Nath, e é aquilo, né? Parece que a Nath fez um comentário aqui no celular, mas eu não consigo, não apareceu no computador. Deixa eu chamar aqui a Nath. Agora sim apareceu. Muito bom, foi o que ela disse. E aí, elemento químico? E aí, tudo bem, Nath? Tudo bem, e você? Adorei sua camisa. Como é que eu devo... Quando alguém fala em elemento químico, o que você espera? Você espera que fala próton? Estou próton? Eu adoro essas piadas químicas, gente. Eu adoro. Uma pena que eu sou péssimo. Entende, né? Sim, sim. E assim, eu sou péssimo de contar piada. Eu tinha um livro que é chamado Piadas Nerds. E aí, como eu não sei contar piada, eu leio com um tom de sério. Aí o aluno, ele ri pelo modo que eu conto, né? Inclusive, você fez um IGTV, acho, do carbono, tem 4 ligações. Sim, essa é uma grande piada, né? Que o carbono foi preso. Exatamente. É uma piadinha que eu tirei de lá. Só ler uns comentários aqui. A Carol disse que também tem ceratocone. Nossa, ceratocone é uma doença que diziam que era rara, e quando eu falo que eu tenho, brota um monte de gente com ceratocone. Não. Mas é isso. Nath, por favor, se apresente para nós, para nós outros. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Natália. Eu sou a @química-nath. Sou formada em Química Bacharelado pela Universidade Federal Fluminense. Eu moro no interior do Rio, Barra Mansa, de Barra Mansa para o mundo.
E eu tenho mestrado em engenharia metalúrgica, onde eu também fiz na UF, só que eu fui para a área de processamento e caracterização de materiais. Atualmente eu faço complementação pedagógica para poder obter o grau de licenciada, né? Porque ano passado, olha só essa história, Caio. Perdi Conte-me. uma mega oportunidade da aula em uma escola muito boa aqui na cidade vizinha, mas eu não pude porque eu não tinha ainda o grau de licenciada. Porque, nossa, é um rolo essa complementação minha, mas estou fazendo, já estou quase terminando, termino agora no próximo semestre. Só falta química orgânica, que eu já fiz, né? Já fiz na graduação, vou ter que É, fazer de novo, mas enfim, não teve como cortar. Sou formada técnica em química também, ou seja, a química é minha vida literalmente, né? Tudo é química. E eu, pode falar. eu achei que a complementação, desculpa, fosse só fazer a parte de licenciatura. Então, para mim também seria essa parte, né? Mas aí eles acrescentaram química orgânica, até cálculo 1 eu fiz esse semestre, só para você ter uma ideia. De Nossa. novo, eu tive que ver Tu aquilo tá de fazendo uma novo. licenciatura inteira, então. Pede o diploma de licenciatura, não Tipo de isso, né? R2. Tipo isso. Ai, ai, é terrível. E a minha profissão, né, que eu trabalho mesmo assim, é como técnica em química na UF também. E dou aulas particulares, trabalho também com aulas particulares há um tempo. E com a pandemia eu migrei tudo pro online. E estamos aí. Era isso que assim, a minha Ah, história, já contei um pouquinho. Pode falar, pode falar. eu esqueci, te agradeço, tá, pelo convite. Conforme Imagina. a Marina falou, me senti muito honrada quando você falou que começou a consumir conteúdo, né? E foram os nossos perfis. Eu fiquei assim, ai, gente, que maneiro. Eu tive a mesma sensação que elas, porque o seu perfil é um perfil muito bem estruturado, você tem uma visibilidade muito grande, né? E a gente fica muito feliz quando a gente alcança. Porque não são números, né? São pessoas que estão ali por trás. Aham. E é legal a gente saber que o nosso trabalho tá sendo curtido por aí. É muito bacana. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, na verdade, porque, que nem, né, eu venho de uma carreira muito acadêmica, muito fechada, e aí no momento que você, é que eu falo pra todo mundo, assim, eu quero fazer divulgação científica. Legal, mas aí tu tem que ver primeiro quem tá fazendo para poder entender como que é, como diz aqui na quebrada, o rolê. Como é que é o Aham. rolê da divulgação científica? Tem que saber quem tá fazendo. Então é natural, assim, a gente olhar, e aí quando eu via os rios, eu tô, assim, muito preocupado aqui no meu trabalho nas redes com os vídeos curtos, que é Eu tô Reels também. e o TikTok, assim. Aí, Aham. inclusive, eu vi um seu que foi bem legal, assim, que era uma aluna. Ai, terminei a lista. Aí depois você muda de professor e manda mais uma lista pro aluno, assim. É muito eu. Eu mando assim umas 4 listas. Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Mas sabe o que eu ia te perguntar? É porque a sua trajetória, eu não sabia, eu soube quando você se apresentou, em termos de formação, ela é parecida com a minha. Porque eu também fiz primeiro bacharelado, e aí Aham. depois fiz o mestrado, e na parte de química, olha que loucura, eu fiz a licenciatura em letras antes da minha complementação em química, porque eu também fiz complementação Olha na só. química. Aham. Só que eu sempre quis ser professor, eu não fui professor porque a gente vive no Brasil e como tem aquela frase, né? Todo mundo quer um bom professor, mas ninguém incentiva os seus filhos a. Todo mundo quer um bom professor para os seus filhos, mas não incentiva que o seu filho seja um bom professor. Então eu tô meio nessa linha, assim, sempre quis ser professor, mas toda a minha orientação foi: faz o bacharelado primeiro, porque meu pai é professor, essas coisas. Eu queria saber de você, primeiro, como é que você pensou a Nath, professora, e como é que foi, assim, também a ida para a internet, assim, trabalhar nas Com o redes? digital, né? Então, primeiramente, Isso. né, eu fiz o bacharel porque eu queria ir para a indústria. Só que ao longo do curso, em 2015, eu comecei a dar aula num projeto de extensão da própria UF, um pré-vestibular social. Aí eu me vi sendo professor, porque eu passei para a licenciatura, mas aí depois eu mudei para o bacharel. Aí, olha só como que é a vida, né? A gente tenta Uhum. fugir, mas quando é seu destino, é para ser
Chega o lá no destino, é para final, ser ponto. não tem como. E eu me vi sendo professora, eu gostei, porque assim, não é você fazer o aluno entender a matéria para poder passar no vestibular. É o aluno enxergar a aplicação no cotidiano dele, entendeu? Não é simplesmente, decorei ali o número atômico de tal elemento, fiz a distribuição, não. É você ver a aplicação daquele elemento na vida dele. E por que que eu fui para o digital? Eu fui para o digital também durante a pandemia, foi em maio do ano passado, porque eu estou em casa eu estou em home office desde março do ano passado. E quando deu ali mais ou menos maio, eu falei assim, gente, as escolas, as universidades serão o quê? As últimas a retornar. Tanto que, né, tá aí até hoje sem retornar. Algumas começaram com ensino remoto, ensino híbrido. As particulares continuaram, né? Tiveram Uhum. uma estruturação boa e continuaram. Mas as públicas, a gente vê que até hoje ainda está tendo uma dificuldade de colocar esse ensino híbrido, né? Na minha cidade, por exemplo, começou agora, esse ano. Então, qual que foi o tchum da questão, né? Gente, eles vão voltar por último. Como que eu posso ser útil? Porque como a gente veio de universidade pública, assim, eu tenho como propósito de vida sempre participar de um pré-vestibular social. Tanto que atualmente eu também dou aula no pré-vestibular social online, desde o ano passado, e eu coloquei isso como meta de vida. Eu vou dar sempre aula pré-vestibular social para retornar para a sociedade aquilo que ela investiu em mim. Porque né, a gente veio de universidade pública, a gente não pagou. A gente tem outros gastos, mas com mensalidade nada, zerado. E eu vi que no digital, as pessoas, o quê? Pandemia está geral na internet, como uma forma de escape, né? Dessa nossa realidade. Então, eu comecei a criar conteúdo de maio do ano passado até hoje, para ajudar justamente essa galera que está com essa dificuldade em manter os estudos, tanto que tem várias pesquisas, né, aí falando que os jovens estão muito desanimados. Acho que, se eu não me engano, 43% dos jovens não querem retornar aos estudos. Então, a gente que está aqui na internet, a gente precisa ser um combustível para esses Uhum. jovens, sabe? Que é a educação que vai transformar a nossa realidade, que hoje está bem triste, né? E E eu vou o pegar esse digital gancho, Nath. Posso falar uma coisinha? Que pode. assim, eu tenho. Aconteceu algo pessoal na minha vida que eu voltei para minhas origens, que é a que eu falo da favela do México 70, Lua Quebrada. Aí eu voltei para as minhas origens aqui, e aí assim, eu me deparei com uma outra realidade. E mesmo dentro da minha casa, tipo, a minha sobrinha, ela vive direto no celular, só que não em perfis educativos, não em canais Uhum. educativos. Aí, quando eu acompanho vocês, trago vocês, e eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo o quanto que é importante que, mesmo que não seja assim o caso de eu, vou fazer porque eu quero ganhar dinheiro, óbvio, ninguém aqui está trabalhando de graça, entendeu? Eu quero dizer que é importante também que a gente se coloque nas redes, que a gente produza conteúdo, às vezes para criança também, porque eles estão no celular, mas estão consumindo outras É coisas, e não o que conteúdo. seria interessante para eles, entende? Então, eu olho aqui para minha sobrinha. Minha sobrinha está com problema de analfabetização dela mesmo, né? Aí eu pergunto assim, mas você não se pergunta o porquê das coisas? Aí ontem, né, eu perguntei, mas por que o Brasil chama Brasil? Hoje foi mal legal, porque hoje ela sozinha, ela decidiu procurar como se faz mel, Olha que bacana. né? E aí ela já viu a abelha. Aí eu falei assim, nossa, olha como que é importante adultos também incentivarem as crianças e Sim. também nós produzir conteúdo que esses alunos acessem. Foi só esse parênteses aqui que eu quis deixar Sim. aqui. Não, mas tá certo, realmente. Porque as crianças de antigamente, né? A gente, né? Eu tenho cara de nova, mas eu já tenho 28 anos, tá, gente? A gente não foi criado nesse ambiente, né? De celular 24 horas por dia. Você dorme, acorda com o celular. E, igual você falou, eles estão consumindo algo que não está estimulando tanto, né? O pensamento criativo, ali a Uhum. curiosidade. Então, é bacana a gente ver conteúdos assim também voltados para as crianças. E aí você tem um que é muito legal, assim, que até mesmo criança, porque é um que você faz assim, por que eu tenho que aprender química? Aí você pega o álcool em gel, o hidratante, Sabonete. aí,
sabonete, sabe? Eu achei muito legal. E aí eu fico assim, olhando para um dia... Eu tô com uma mania aqui nas redes, porque antes antes eu deixava o Instagram de lado, né? Eu não dava like, eu não curtia. Agora que eu tô começando a pegar isso. Inclusive, quem tá nos vendo, se você vê um conteúdo que você gosta, gente, dê like, porque isso aqui é regido por um algoritmo. E nós precisamos que o algoritmo trabalhe pra gente. E o algoritmo só trabalha pra gente... né? Ele é terrível. Se você dá like, se você comentar, porque aí ele vai perceber que aquele conteúdo é bom, né? Verdade. Aí mais pessoas e, Nath, deixa eu te perguntar. Qual é a maior... Qual é o maior... Por acaso aparece na sua DM, assim, os alunos perguntando alguma coisa? Eu queria saber, assim, qual que é a maior dificuldade dos alunos que, pelo que você observa, assim, nas redes, o que os alunos pedem mais? Então, o que mais pedem para resolver lista de exercícios? Nunca vi. Brota assim, sabe? Do nada. E eu sempre falo, gente, eu não vou resolver lista de exercícios. Se você tem alguma dúvida, me fala, que aí eu posso te direcionar. Ó, você tem que estudar isso. Se a sua dúvida é geometria, então você tem que estudar, vamos lá, ligações químicas, depois polaridade. Aí você estuda lá a geometria. Eu não vou te dar o resultado da questão, né? Só que aí depois eles somem. Essa é a maior dificuldade, assim, que eu vejo. Sim. Com relação... E sabe que isso é com todos os professores. Sexta-feira vai estar aqui com a gente o Química com o Dudu. E ele fez um post sobre isso. Eu até curti. Ele fez um vídeo que eu acho. Isso. Olha, eu tava numa live, assim, como eu tô com você, e uma pessoa, tipo, tava na graduação, tava fazendo química, farmácia, sei lá, veio tipo assim, eu pago para você fazer a lista para mim, sabe? Uhum. E eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso, estamos falando sobre a prática de ensinar química nas redes, porque a ética que nós temos na sala de aula, ela também tem que passar para as redes, né? Porque se o meu aluno presencial eu ensino, eu explico da orientação, o aluno da rede, porque às vezes a pandemia está difícil para a gente e tal, não dá para a gente também acabar com essa ética e começar a fazer em massa lista de alunos, porque aparece um monte, né? Parece um monte. Brotam do nada e você responde, eles vão lá e perguntam de novo. A mesma coisa. Gente, o perfil da Química Nath, depois vocês podem seguir, acessar. Eu queria perguntar, para a gente finalizar, qual que é a sua maior dificuldade na elaboração dos posts? Assim? Eu vi que você usa meme, tem várias coisas, você usa muitas trends. Assim, qual que é a sua maior dificuldade na elaboração nesta prática de ensinar nas redes? Que é uma outra linguagem, né? Sim, é uma outra linguagem. Igual a Marina falou, o negócio, eu acho que assim, a maior dificuldade é você transformar algo de 10 minutos para 30 segundos. E é algo que eu sempre falo. Conteúdo de Instagram, você não está estudando. Você está sendo direcionado ao que você tem que estudar. Nada nessa vida substitui um livro, seja ele físico ou digital. Boa. Conteúdo de Instagram não é estudo, entendeu? Às vezes a pessoa pensa, eu salvei ali, criei a pastinha, já estudei. Não, aquilo ali não é estudo, aquilo ali é só uma dica rápida. Opa, eu tenho que ver isso na página tal ali do livro, entendeu? E a maior dificuldade é montar um post. Eu abro aquele Canva, eu fico assim 2 horas, às vezes dá um bloqueio mental, gente, vocês não têm ideia. Você fica ali 2 horas, não, tem que ajeitar a cor, vou colocar um elemento aqui, a fonte é essa, o tamanho é aquele, eu acho que vou colocar uma figura assim, assado, e principalmente com relação a direitos autorais das imagens, isso que eu tenho assim, muita dificuldade também, para você achar uma boa imagem que seja de uso livre, né? Que às vezes a gente não consegue achar. É um pouco disso aí. É bem complicadinho também. Você falou algo aqui que eu acho que até eu tô querendo fazer, sabe? Tipo, cortes das lives para fazer vídeos curtos. E tu falou algo que eu acho que eu vou fazer, que é isso. Você não aprende, você é direcionado para estudar, né?
Porque senão, vou fazer um comentário político aqui, tá, gente? Porque senão fica que nem a Anice, quando o Otto Alencar perguntou algo para ela, eu sei, e ela foi olhar nos dados, né? Se você sabe, tá na cabeça, não tá salvo na pastinha do Instagram. Pois é, complicado. Exatamente. Aquele dia foi terrível, meu Deus. Nath, muito obrigado pela presença. De nada. Quer deixar sua palavra final? Que eu quero trazer aqui a Ellen para a gente finalizar nossa live um pouquinho. Você quer deixar o seu final, a sua palavra final? Que a gente nunca desista da educação. Por mais que sofram, né, vários ataques aí, que a gente nunca desista, que a gente sempre possa ter foco, fé e determinação. A situação não tá boa, infelizmente, mas a gente precisa resistir, porque só com a educação a gente consegue mudar a nossa realidade. É isso. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Nath, eu que agradeço. E é bom, né, porque a gente sempre se vê virtualmente, não que não seja virtualmente agora, mas nós estamos síncronos, a gente vê de forma assíncrona e agora nós estamos nos vendo sincronicamente, conversando. Muito obrigado pela presença. Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau, beijos. Beijo. Gente, agora eu vou voltar com a Químigo novamente. Só que ao invés da Marina, quem vai aparecer aqui será a Ellen. Deixa eu ler antes se tem algum comentário. Muita gente parabenizando a Nath, dizendo que vale a pena seguir com a educação. É isso aí, eu também endosso. Vamos ver que a Ellen surge. Estou com delay aqui no computador. Oi, Ellen, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo ótimo. Você tá me ouvindo direitinho? Eu estou me ouvindo com um eco. Deixa eu ver se eu coloco o fone aqui rapidinho. Aí eu não sei se o pessoal de casa também ouve com eco e tal. Porque agora que eu virei blogueiro, eu tenho que entender retorno, né? Então, por mim, se for só por mim, beleza. Eu não sei se quem está nos ouvindo também tem esse problema com eco. Gente, eu fiz questão de convidar as duas para conversar, porque é um perfil de duas pessoas, né? A Químigo. Chama de Kimi, você já é íntimo já. Kimi. A Kimi. E aí eu falei assim, eu quero conversar com as duas. Eu poderia falar um monte de coisa do perfil de vocês, eu poderia estender com a Marina, mas eu deixei para conversar com você. Primeiro eu quero que você se apresente e depois eu vou fazer uma, duas perguntinhas. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então, primeiro, boa noite para todo mundo. Meu nome é Ellen, eu sou professora de Química, eu formei junto com a Marina em 2019 na UFMG, em Química Licenciatura, e hoje eu sou estudante da pós-graduação em Ensino de Ciências. Minha linha de pesquisa é argumentação em ciências. E comecei o mestrado recentemente e trabalho com o mestrado e com aula particular. Então, migrei também, né, assim como a Nath, todas as minhas aulas particulares para o online. E ano passado foi muito, assim, um período de adaptação, mas agora, assim, até que estamos indo. E eu sou o número 2 mestrado, onde que é? Química, né? Na UFMG também. Na UFMG também. Na Faculdade de Educação. Sei, entendi. Sabe o que eu queria muito perguntar para vocês? Ai, meu Deus. Porque além... Não, é algo tranquilo, calma. Tudo bem. Além do aspecto de química, eu percebi que vocês preparam muito o aluno na questão da saúde mental. Uhum. Porque eu penso muito... já me exigiam muito quando eu era criança. A criança de hoje também, ela tem que saber todas as músicas do Spotify que foram lançadas, tem que saber todas as coreografias, tem que saber as lendas do passado, porque eu fiz a minha sobrinha aprender todas as lendas do Boitatá, da Yara. E além disso, ou seja, eu quero dizer o seguinte, ela tem que aprender tudo do passado, mais a coisa do tempo dela, e as coisas vão só aumentando de variedades, assim.
Sim. Quando é que vocês perceberam que era importante trabalhar com coisas como Pomodoro, qualquer coisa que fosse importante para o aluno começar a planejar o seu estudo? Porque isso não é só para química, né? Ele vai fazer isso para todas as disciplinas. Sim, exatamente. Quando a gente se viu assim nesse ambiente no remoto, eu, pelo menos no início, tive muita dificuldade em relação à organização do meu cronograma, a para onde que eu ia seguir, né? Porque eu tinha acabado de formar, eu não estava trabalhando em escola e não estou até hoje. Então a minha rotina estava toda em cima de alunos que, no caso, na hora não existiam. Porque no início da pandemia a gente estava pensando em que tudo ia voltar e as coisas iam voltar ao normal muito, muito rápido, né? E não foi o que aconteceu. E aí, então, depois de um mês, assim, eu comecei a pensar que eu falei, eu preciso de colocar minha vida no eixo. E quando eu coloquei minha vida no eixo e comecei, né, a ter outros alunos, eu comecei a reparar que os meus alunos também estavam todos desorientados, assim, em relação ao tempo, à administração do que você faz com o seu dia, do que você faz com a sua organização. O nosso dia virou, né, um trabalho, 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 você só trabalha e dorme. Se você não se policiar, se você não se organizar, você só trabalha e dorme. Ou você só estuda e dorme. E a gente começou a perceber que os meninos estavam ficando assim também, né? Então a gente precisava falar com eles, olha, esse não é porque você está em casa o tempo todo que você tem que estudar o tempo todo. Não é porque você quer um curso muito concorrido que você precisa estudar 14 horas por dia. Aquele estude enquanto eles dormem não funciona no nosso perfil, não. Porque, assim, eu acho que é muito desumano você colocar esse tipo de peso, né, em cima de um vestibulando. Em cima de uma pessoa que está ali fazendo, tomando se não a principal decisão da sua vida, ali naquele momento, com, sei lá, 17, 18 anos. Então, a gente tem que ter um pouquinho, assim, mais de empatia com essa pessoa, porque quando eu trabalhei num cursinho, eu trabalhei 3 anos num cursinho, o que eu vi de meninos se comparando, chorando, passando por momentos, assim, muito bads mesmo, assim, no sentido de eu não vou passar, eu não tenho condição de passar, olha o tanto de gente que tem perto de mim que vai passar e eu vou ficar para trás. Então, é muito importante que a gente, que é professor, também tenha esse olhar, assim. Não é que você, como professor, você vai resolver todo o problema psicológico do seu aluno, e não vai. Mas nem que seja para você olhar para ele e falar, olha, você precisa de ajuda. Vai procurar ajuda, que não tá bom. Então, a gente precisou, né, inserir isso no nosso conteúdo, porque senão, se só colocasse química aqui, não ia dar muito certo, não. Uhum. Aí, nosso tempo aqui tá correndo, né? Mas dá tempo de mais uma perguntinha. Tá bom. Eu quando tava falando com a Marina, que eu falei hoje com o áudio com a Marina, eu tava no Uber e tal, indo buscar essa camiseta aqui. Eu falei assim, eu queria conversar porque tem os rios. E eu lembro de 2 rios seus. E aí eu lembrei de um, depois eu fui rever para ver qual que era que eu lembrava, que o primeiro deles era do cabelo, que você partiu de uma série, de uma personagem, e o outro que eu achei bem legal, bem montadinho, que é só falo de rios, já reparou, né? Só falo de rios, de vídeo curtos, que é quando você fala sobre os compostos de mau cheiro, que você começa já fazendo... Como é que vem essas ideias, assim? Conta pra mim. Então, eu fiz uma listinha no meu computador mesmo, de todas as coisas que eu penso e que tem química. E assim, essa lista já tá até grande, assim. Mas é porque às vezes eu tô cozinhando e eu vejo, nossa, mas isso aqui tem explicação química. Sabe? Às vezes eu tô, sei lá, cuidando do meu cabelo, fazendo higiene, sei lá, qualquer coisa. E vivendo a vida, e aí eu penso alguma coisa que tem a ver com química. E se tem química, eu anoto lá. E aí disso as coisas vão fluindo, sabe? Porque eu acho que a gente que é professor de química, a gente já tá com um olhar meio treinado, assim, a olhar e enxergar a química nas coisas. Então, a gente quer só traduzir isso para as pessoas, tipo assim, né? Colocar isso no nosso perfil para que as pessoas também tenham esse olhar treinado pra gente. Exatamente. A Maria até colocou assim, artista.
Ellen, eu não poderia encerrar sem perguntar para vocês sobre essa linha. Você quer contar um pouquinho como é que funciona, né? Porque a Então, gente encerra assim, sim, falando sobre o trabalho de vocês. sim. A Kimi nasceu com esse propósito, né, de primeiro levar a química de um jeito mais leve, mais descomplicado para as pessoas, e a gente entendeu que essa ideia poderia ser também o o nosso trabalho, a nossa forma de ganhar dinheiro, porque o professor gosta de ganhar dinheiro, tá? Isso é uma coisa que as pessoas acham que não, mas o professor gosta de ganhar dinheiro. E o nosso trabalho merece ser valorizado, e a gente percebeu que com a salinha ia ser muito mais fácil da gente estar perto dos alunos, de um jeito muito mais intimista, com um número reduzido de alunos. Então, no próximo mês, se eu não me engano, a gente vai abrir uma turma para essa linha e, assim, estamos empolgadas, que vai dar muito bom. Obrigado, Ellen, por nos contar um pouco, né? Porque às vezes a gente tem muito professor que me segue, geralmente eles veem os vídeos depois. Aí eu falei assim, vou trazer professores aqui para discutir um pouco sobre esse trabalho nas redes, né? Porque tem as suas peculiaridades, né? Sim. E A é bom gente a gente se viu num ambiente em que a gente precisou readaptar toda a nossa forma de trabalhar, né? A gente está precisando aprender várias ferramentas e vários jeitos de fazer coisas. Em que mundo eu ia pensar que eu ia fazer story todo dia, fazer post? Nunca pensei. Mas se essa é a nossa realidade agora, vamos fazer ela da melhor forma possível. Sim, sim. Ó, a Nath aqui concordou nos comentários, ela disse assim, gostamos mesmo, a gente quer pagar as nossas É sobre viagens. isso, Nath. O professor gosta de ganhar dinheiro e merece ganhar E, muito dinheiro. eu já tá até programado um post para essa semana que é só uma perguntinha. Professor dá aula ou ele vende aula? Porque o verbo que a gente utiliza ele é um pouco, né? Sei lá. Ellen, muito obrigado pela presença, o bate-papo Obrigada a foi você, maravilhoso. Caio. Eu admiro Espero que a muito gente seu possa perfil. Se Deus quiser, a gente vai continuar juntinho. trocando ideias nas redes, exatamente. Isso. Um beijo. Um beijo, tchauzinho. Tchau, tchau. Gente, para finalizar aqui a nossa live, acho que é importante reforçar, né, uma coisa que eu falei durante a live, de a importância de quem está acompanhando os perfis, ver posts, como é que o próprio Gui disse, né, que ele dá like em tudo, porque tudo que gosta, obviamente, né? Isso parece bobagem, mas é importante para nós, porque é um algoritmo que domina isso daqui. No meu caso particular, porque, por exemplo, se eu trato de química e racismo, eu tenho que pôr a hashtag racismo. E o Instagram, por exemplo, já disse que esses temas mais problemáticos, digamos assim, ele diminui o alcance. Então a gente precisa muito das respostas de vocês, e a resposta é um like, é um compartilhamento, é salvar um post para ver depois. Entende? Isso eu acho que é importante a gente explicar para vocês como é que funciona o processo. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu trouxe aqui 3 professoras maravilhosas que trabalham nas redes sociais já há um tempo. Estão aqui porque o meu perfil era meio abandonado, estou voltando agora. E eu queria falar para vocês que semana que vem, não, desculpa, quarta-feira, nós vamos ter a 7ª live do projeto Ligações Químicas, que é sobre química e arte. Vai estar aqui com a gente a professora Bárbara e a Vitória Brandão. Eu espero que vocês estejam presentes, que vocês gostem do que a gente vai tratar, porque química e arte parece algo muito, sabe, o polo negativo e polo positivo, mas na verdade tem muito mais similaridades aí, tá bom? Espero vocês na próxima live. Já estou aqui já um pouco nervoso por causa do tempo, que eu tenho medo do... Porque quando termina isso aqui, gente, eu tenho que salvar, tenho que pôr capa, tenho que escrever, então eu fico tenso por causa disso. Já fico até me embananando nas palavras, no raciocínio. Um beijo para todo mundo, nos vemos quarta-feira, e se amanhã eu me vacinar, vai ter um postzinho aqui, ó, com a vacina, tá? Um beijo. Tchau, tchau.
Eita, que não termina. Agora foi. Encerrar vídeo.